Que a Península Ibérica já foi ocupada pelos muçulmanos, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é como eles foram expulsos de lá. Mas antes de contar essa história, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Você já considerou fazer parte do Story2Flix, o clube de membros aqui do canal? Fazendo parte do clube de membros, você ajuda o canal e recebe vídeos exclusivos semanalmente. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo. A Península Ibérica foi invadida pelos muçulmanos omíadas lá no século VIII. O Estado omíada, conhecido como Califado Omíada, tinha capital em Damasco. Os omíadas partiram do norte da África e derrotaram os visigodos na Batalha de Guadalete em 711. Essa vitória abriu caminho para os exércitos muçulmanos conquistarem a maior parte da Península Ibérica. No século XI, rolou uma verdadeira guerra civil, se é que podemos dizer isso daí, entre os grupos muçulmanos. No século XI, rolou uma verdadeira guerra civil no Califado de Córdoba, o que gerou com que vários grupos muçulmanos surgissem ali na Península Ibérica. Esses reinos muçulmanos, alguns se expandiram, outros se retraíram, até que os reinos cristãos começaram a contra-atacar. E nesses reinos cristãos a gente tinha os dois mais fortes, Castela e Aragão. O cristianismo se espalhou rapidamente, e assim a gente teve a iniciativa dos cristãos de reconquistar a terra que havia sido conquistada pelos muçulmanos. E esse período ficou conhecido como a Reconquista. Mas para a gente contar um pouco mais dessa história detalhadamente, a gente tem que voltar lá para o século VIII. Senta que lá vem a história. A conquista muçulmana da Península Ibérica nunca foi total. Quando os muçulmanos invadiram a península no século VIII, os remanescentes dos exércitos cristãos recuaram para o centro-noroeste da atual Espanha, onde fundaram o Reino das Astúrias. Ao mesmo tempo, Carlos Magno fundou a Marcha Espanhola ao leste, no que hoje é a Catalunha. Entre os séculos 9 e 10, ocorreu a Idade de Ouro da Península Ibérica Islâmica. Na capital Córdoba, foi construída uma bela mesquita, perdendo apenas para a grande mesquita de Meca. Ao mesmo tempo, o território cristão da península consistia apenas em algumas pequenas áreas independentes na parte norte, onde as pessoas rezavam em igrejas baixas semelhantes a cavernas. No século XI, os países cristãos foram revividos. Nesta época, os monges de Cluny começaram a organizar uma peregrinação ao grande santuário de Santiago de Compostela, no noroeste da atual Espanha. Os cavaleiros feudais começaram a chegar lá depois dos monges e peregrinos. Eles eram aquecidos pelo ideal cruzado de combater os muçulmanos. Esses cavaleiros deram vida aos ideais da Reconquista. O primeiro grande sucesso da Reconquista Espanhola foi a conquista de Toledo. Isso 10 anos antes da Primeira Cruzada. Numa feroz batalha em 1085, Alfonso VI anexou a cidade de Toledo, que anteriormente tinha sido a capital dos visigodos. Após a vitória, Toledo foi considerado um reduto na luta contra os muçulmanos. Após essa derrota, os muçulmanos pediram ajuda aos governantes no norte da África, os conhecidos almorávidas. Esta aliança contribuiu para a vitória dos muçulmanos sobre os cristãos em Sagrajas, em 1086, mas foi apenas um sucesso temporário. Pouco depois, em 1094, graças ao famoso cavaleiro Rodrigo Dias de Vivar, mais conhecido como El Cid, os castelhanos conseguiram capturar Valência. Os cristãos repeliram repetidamente os ataques dos muçulmanos e logo controlaram Valência e Toledo. Em 1118, também capturaram Saragoça. Devido à sua importância geral para a Reconquista Espanhola, El Cid se tornou um dos maiores heróis da história espanhola e foi o tema principal de muitas lendas e romances ao longo da história. À medida que a Reconquista assumiu as características de uma luta heróica, a parte cristã da península encontrou a história de sua luta refletida num dos melhores épicos medievos do período. Encontrou a história de sua luta refletida num dos melhores épicos medievais do período, a canção El Cid. Para os espanhóis, El Cid personificava o ideal da virtude cavalheiresca e do patriotismo, e foi o maior herói do período da Reconquista. No entanto, no final do século XII, os cristãos acabaram ficando sem sorte. Os novos governantes do norte da África, os almohadas, acabaram conquistando grande parte da Península Ibérica. No final do século XII, os castelhanos recuaram para o norte. Essa foi a fase mais difícil de todo o período da Reconquista. Para derrotar o inimigo, os reis de Castela, Aragão, Leão e Navarra criaram uma união.
E no início do século XIII, houve uma nova viragem na Reconquista. Em 1212, as Forças Unidas dos Reinos Cristãos, às quais se juntaram cruzados de outros países europeus, derrotaram os almohadas na Batalha de Las Navas de Tolosa. Foi uma derrota da qual os muçulmanos não conseguiram se recuperar. Desde então, a Reconquista progrediu rapidamente. Em 1236, os cristãos ocuparam Córdoba, o centro do califado, e no final do século XIII, os mouros controlavam apenas territórios no sul da atual Espanha. O novo Emirado de Granada centrou-se na cidade de Granada. Foi neste território que a Península Ibérica Islâmica resistiu durante muito tempo, quase 200 anos, até serem conquistados de vez em 1492. No século XIV, os reinos de Castela e Aragão tinham um papel dominante na península. No entanto, grandes mudanças ocorreram no século seguinte. Os estados cristãos que se formaram na Península Ibérica eram monarquias aristocráticas. Primeiro em Castela, os líderes do conselho vieram das mais altas autoridades seculares. Os líderes do conselho vieram das mais altas autoridades seculares e eclesiásticas. Mais tarde, representantes do campesinato comum também foram convidados para estar nas reuniões. Naquele período ocorria uma guerra constante entre os reinos de Castela e Aragão. Um queria anexar o outro e o outro queria anexar um e unir a península, só que não saía disso. Até que em meados do século XV, Aragão se tornou um estado marítimo. Eles começaram a navegar, conquistaram a Sicília, um pouco do sul da Itália e ganharam muito dinheiro com isso. Além disso, a Catalunha, que era uma importante área comercial, fazia parte desse reino. No centro da Espanha, Castela cobria 3/5 de toda a península e desempenhava um papel importante na Reconquista. Com a morte do rei Martinho I de Aragão em 1410, o reino ficou sem herdeiro. O Compromisso de Caspe de 1412 levou à decisão de que a dinastia de Trastâmara de Castela deveria assumir o domínio de Aragão. Assim, restavam 2 reinos cristãos na península, Castela e Aragão. No final do século XV, ocorreu a última fase da unificação. Um dos momentos mais significativos da história da Espanha foi a unificação de Aragão e Castela. Em 1479, estes reinos foram unidos oficialmente sob o reinado de um casal, o rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela. Seus territórios incluíam a maior parte da Península Ibérica, as Ilhas Baleares, a Sardenha, a Sicília e o sul da Itália. A consequência desta unificação foi que a Espanha se tornou um dos países mais poderosos da Europa. O casamento entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão foi um meio político de consolidar o poder e unir a coroa. Depois de se casarem e unificarem o país, os reis católicos se voltaram para Granada, o último reduto muçulmano na Península Ibérica. Em 1481, Isabel e Fernando começaram a sua campanha em Granada. Toda essa campanha teve o caráter de uma cruzada contra os não cristãos. Essa guerra de Isabel e Fernando contra Granada durou 11 anos, terminou só em 1492. Com a conquista de Granada, quase toda a Península Ibérica foi unida nas mãos dos reis católicos. E assim, a Reconquista terminou em 1492, e a unificação da Espanha como um todo só terminou em 1512, quando Navarra passou a fazer parte da Espanha. Os mouros cederam Granada com a condição de que muçulmanos e judeus pudessem manter as suas propriedades e fé. Mas estas promessas não foram cumpridas, e muitos muçulmanos e judeus tiveram de se mudar para o norte da África. Isabel e Fernando queriam impor a unidade política e religiosa entre a sua diversificada população, o que não poderia acontecer sem dor. Sob o domínio islâmico, os cristãos, judeus e muçulmanos viveram em relativa harmonia na península, mas esta atmosfera tolerante rapidamente teve um fim sob o reinado dos reis católicos, já que eles tiveram a permissão de implantar a Inquisição na Espanha. Com a ajuda da Inquisição, judeus e muçulmanos foram severamente punidos por praticarem a sua fé, e na maioria das vezes queimados na fogueira. À frente da Inquisição estava o feroz e implacável Tomás de Torquemada, que assumiu o título de Grande Inquisidor. Durante 10 anos, enquanto Torquemada esteve à frente da Inquisição, milhares de pessoas foram queimadas na fogueira e muitas outras foram torturadas ou mantidas na prisão. A Espanha conquistou a sua unidade católica, mas a um preço bem elevado. Mais de 150 mil muçulmanos e judeus deixaram a Espanha, e muitos deles eram pessoas qualificadas, capazes e instruídas que fizeram contribuições significativas para a economia e cultura espanhola. É claro que tudo isso nunca teria acontecido sem a Reconquista.
Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido. Lembrando que eu estou fazendo um vídeo sobre as grandes navegações e para os membros eu lancei um vídeo sobre por que Portugal foi o país pioneiro. E também vai sair um vídeo sobre por que a Espanha foi o segundo país a entrar nessas grandes navegações. Então se você ainda não é membro, torne-se membro e tenha acesso a esses vídeos exclusivos. No mais, não esquece de curtir se você não curtiu, se você não for inscrito, se inscreva e considere ser membro do Story2Flix, o clube de membros aqui do canal. Dito isso, falou!